Olá, minha gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma noite para falar um pouco da palavra do Senhor. E hoje o livro que vamos ler é o livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 1, que fala sobre o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu à luz a um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncisou seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 anos, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir, quando aquele que eu ouvi se ri comigo. E disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filho, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi circuncisado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Glória a Deus. Essa aqui é uma linda história, né? Que vai falar do nascimento de Isaque, o filho da promessa, né? Se você for ler lá os capítulos antes, vai falar da promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Que lhe daria um filho. Mas Abraão já tinha um filho, que era Ismael. Mas o filho que estou falando aqui é o filho da sua esposa Sara. Abraão foi pai, que nem a palavra disse aqui, aos 100 anos. E Sara, mãe, aos 90 anos. E uma coisa sobrenatural, né, aconteceu aqui, né? Que nos dias de hoje não acontece isso. Mas aqui aconteceu por uma promessa que o Senhor tinha feito, né? E Abraão e Sara tiveram que esperar toda uma vida para poder pegar esse menino no colo, ter esse momento de comunhão familiar, né? Que a família é concebida uma família para que haja frutos, né? Família tem que ter o casal, o macho e a fêmea, para que perpetue o nascimento humano, né? E aqui, se você for olhar pelo normal, né? Não teria como esse casal mais ter filho. Um casal adulto que Abraão já estava com a idade avançada, Sara com a idade avançada, mas pela uma promessa que o próprio Deus tinha feito a Abraão, que desse casal sairia uma grande nação e precisaria que esse rapaz nascesse, né? Que a promessa foi feita ao casal, foi feita a Abraão, mas como ele era casado, ele e a esposa é um só. E ele teve que nascer, né? E é uma história muito linda, se você for ler alguns capítulos à frente. A história de Isaac é uma história linda, um homem muito fiel a Deus, e é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, é a parte que pega a história de Isaac, né? Um homem honesto, íntegro, um homem fiel à sua esposa, fiel aos pretextos de Deus, e que prosperou muito. E as nações que hoje, cristãos e que acreditam em Deus, foram tudo descendência desse homem, né? Desse menino que está sendo citado aqui no capítulo 21. E o que eu quero deixar para a gente, uma pequena reflexão, é que se você tem uma promessa, se você tem um sonho, que você confia que Deus vai fazer algo na sua vida,
Nunca desista, porque pode demorar, mas vai acontecer. Não importa quanto será o dia que vai acontecer, mas vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Na hora dele, no momento dele. Às vezes a gente quer para agora, quer para daqui a pouco, mas tudo é na hora de Deus. E se Ele prometeu que vai fazer algo em sua vida, se é na sua saúde, na sua vida financeira, no seu casamento, na área que for, no seu trabalho, Ele vai fazer. Assim como Ele prometeu um dia a Abraão, que da sua descendência sairia uma grande nação, que daquela aliança dele e de Sara sairia uma grande nação, e saiu e foi cumprida a promessa. Assim é na minha e na tua vida. Deus tem prometido coisas grandes a gente, né? Os cristãos, ele tem a marca da promessa do Senhor, né? Que um dia vai se cumprir nas nossas vidas. Agora, para isso, a gente temos que confiar, né? Temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se tocam, mas uma certeza que um dia vai acontecer. Isso é fé. Fé é você pegar algo que não existe, colocar algo que não existe nos seus pensamentos, nos seus sonhos, e lá na frente aquilo acontecer. É fé. Fé é você confiar que você não tem nada, mas você vai vencer. Fé é você confiar que você está com a doença terminal, mas que Deus vai fazer um milagre. É ser presente, confiante. Isso aí é ter fé. E se você tem fé que Jesus é capaz de mudar a sua situação, você não desistir, não fraquejar no meio do caminho, Ele vai fazer. E tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu grandes coisas. Prometeu que a descendência dele, o povo dele ia para uma terra que ia manar leite e mel. E Ele prometeu e Ele cumpriu. E Ele prometeu também um futuro abençoado para aqueles que o seguir. Abençoado, que eu estou falando, não é dinheiro, não. Bênção só não é dinheiro, só não é financeiro. Bênção é você ter paz, é você deitar, ter paz. Bênção é você morar numa casa e sua casa ter paz, uma família em paz. Isso é bênção. E Deus tem sido fiel em nossas vidas, né? Na minha vida Ele tem sido fiel, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Hoje eu tenho uma coisa que eu não tinha antigamente. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho fé. E se Ele me prometeu que vai fazer coisas grandes na minha vida, eu sei que Ele vai cumprir. E eu confio nas promessas do Senhor. Você confia nas promessas do Senhor? Se você confia nas promessas do Senhor, glorifique o nome dEle, exalte, engrandeça, acredite, confie, porque Ele vai fazer. Ele está trabalhando em nossas vidas. Enquanto a gente descansa, Ele trabalha. Ele não se cansa. Ele não tem jornada definida. Ele sempre está presente e sempre está trabalhando a favor daqueles que confiam nele. Amém? Uma pequena reflexão nessa noite, para não deixar passar em branco. Hoje é sábado, um dia abençoado para a glória de Deus, e que Deus venha sempre nos encher de confiança, né? Nos encher de fé, e para a gente nunca desistir no meio do caminho, né? A gente tem sempre, como é que eu posso dizer, a gente sempre tem que adubar a nossa fé. E como é que a gente pode fazer isso? Lendo a Bíblia, orando, escutando pregações, falando do amor de Deus. Aí a gente está regando a nossa fé, né? E ela começa a crescer. E quanto mais a nossa fé cresce, mais a gente nos aproxima do Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você confia, que você acredita, que você tem a certeza que Deus vai fazer na sua vida, você está agradando ao Senhor. Amém? Que linda oportunidade Jesus tem nos dado, né? Jesus tem nos dado
sopro da vida todas as manhãs, né? O direito de acordar e viver mais um dia, né? Que presente Ele tem nos dado. E nessa noite eu vou orar, agradecendo ao Senhor por mais uma semana e também pedindo para Ele que nos abençoe a próxima semana que vai começar, né? Glória a Deus, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa semana abençoada que o Senhor nos fez passar, Senhor. Também, Senhor, peço que o Senhor abençoe a nossa próxima semana, Senhor, que se inicia amanhã, Senhor, dia 31, Deus. Que venha ser um dia abençoado, Senhor. Também, Senhor, abençoe esse começo de mês, esse novo mês que começa na segunda-feira, Senhor. Que venha ser um mês abençoado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor, não tira, Senhor, a Tua presença das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa semana e pela que vai começar. Amém. Obrigado, Senhor. Que Deus esteja sempre nos nossos corações. Amém.